Eu sou Keila Santana e começa aqui a Revista da Câmara. Em menos de meia hora, as notícias que foram destaque na semana. Debates arrastados e muita obstrução. E a votação da constitucionalidade da reforma da Previdência acabou adiada para a próxima semana na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Já a proposta que amplia o orçamento impositivo para as emendas das bancadas estaduais foi aprovada na CCJ. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou a criação da comissão especial que vai passar a discutir a proposta. E você vai ver também: salário mínimo sem ganho real e nada de concurso público. É o que prevê a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a primeira do governo Bolsonaro, entregue ao Congresso Nacional na semana que passou. Na Comissão de Direitos da Mulher, ministra Damares Alves defende parceria com profissionais de beleza para ajudar no combate à violência doméstica. O Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril, foi lembrado numa sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara bem que tentaram, mas ficou para a semana que vem a votação da constitucionalidade da reforma da Previdência. O repórter Tiago Ramos mostra como foi. Este relator solicita, senhor presidente, solicita aos nobres colegas dessa casa mais uma sessão para que a gente possa analisar cuidadosamente cada um desses temas e possamos apresentar, no mais tardar na próxima terça-feira, uma complementação de voto ou não, em que os interesses da sociedade brasileira sejam efetiva e plenamente atendidos. A oposição comemorou. O texto não está pronto para ser votado porque é muito cruel com a maioria da população brasileira. Ou o governo muda o texto ou ele será derrotado aqui na CCJ. Essa cobrança encontra eco em outros partidos que também querem fazer mudanças no texto. Só que esse alinhamento termina em uma diferença muito importante. A oposição quer retirar do texto o sistema de capitalização. Os deputados mais ao centro, não. Lá na CCJ eles querem mexer em 5 pontos. Entre eles, as mudanças no abono salarial e na idade de aposentadoria dos ministros do STF. São pontos realmente de difícil discussão para que a gente possa construir uma complementação de relatório, se for o caso, que realmente aborde essas questões. O feriado de Páscoa vai ser de muita negociação. A resposta está agendada para terça-feira, quando a reunião deve ser retomada. A reforma da Previdência também foi assunto na Comissão de Trabalho. O foco das críticas foi a transição do modelo de repartição para o de capitalização, previsto no novo texto. Na visão de alguns especialistas, essa mudança pode causar mais déficit fiscal. O seminário na Comissão do Trabalho discutiu modelos de previdência social. O secretário Rogério Marinho defendeu o modelo de capitalização, em que cada um tem sua conta individual. O ex-ministro do Trabalho, Miguel Rosseto, disse que os mais pobres serão prejudicados e avaliou que a transição para a capitalização custará caro demais. A experiência da Argentina, a experiência da Polônia, a experiência da Hungria, a experiência de vários países foi que sempre nessas experiências o déficit fiscal produzido por essa transição de um modelo de repartição para o modelo de capitalização foi superior ao previsto. Portanto, o Brasil não precisa disso. Nós não precisamos dessa aventura que não deu certo. O secretário da Previdência respondeu às críticas. O custo de transição é suportado majoritariamente pelo que nós chamamos de nocional. O que é nocional, gente? É mais próximo do modelo da Suécia, da Noruega, da Itália, do Canadá, que permite que o cidadão que vai ingressar no sistema continue a contribuir para o sistema que permanece, que é o modelo de repartição, e mantém uma conta gráfica junto ao governo. Essa conta gráfica é como se fosse uma caderneta de poupança, em que, ao longo do tempo, o cidadão vai verificar qual é o recurso que ele tem com as indexações e correções definidas de comum acordo com o próprio governo e os mecanismos que o mercado vai regular. A maioria dos presentes criticou a proposta de reforma e defendeu que o modelo de repartição deve ser mantido. A Previdência no Brasil funciona como um programa de distribuição de renda. E a distribuição de renda é bom. O peão de obra se aposenta 10 anos depois do que o engenheiro de obra. A realidade é essa. É essa instituição, é essa situação que vocês querem que permaneça.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição que amplia o orçamento impositivo. Na semana que passou, a CCJ aprovou a proposta que determina a execução obrigatória das emendas apresentadas pelas bancadas estaduais ao orçamento da União. Felipe Francischini, presidente, Bia Kicis, vice-presidente, Afonso Mota, Alceu Moreira, Arthur Oliveira Maia. A leitura da ata é uma parte do kit obstrução. E o kit esteve lá na Comissão de Constituição e Justiça. Antes da reforma da Previdência, muitos deputados cobravam a aprovação do chamado orçamento impositivo. Se você acompanha a política, já ouviu falar do tal do orçamento impositivo. Mas vale a explicação. Ele obriga o pagamento de uma determinada despesa. Isso já existe para as emendas individuais de deputados e de senadores. O que está em discussão aqui é de fazer isso também com as emendas de bancadas dos estados. Isso já foi votado pela Câmara, chegou no Senado e sofreu alterações. Agora, teve que voltar. O Brasil ali fora está olhando para cá, para nós, presidente, como se nós estivéssemos aqui fazendo uma votação onde, antes de votarmos a reforma da Previdência, nós temos que votar as emendas impositivas, porque as emendas impositivas contemplam os deputados. Primeiro os meus, depois os teus. Primeiro os nossos, depois os dele. É isso que está passando para a opinião pública lá fora. Mas não é isso que nós queremos fazer, presidente. Absolutamente não. O orçamento impositivo é uma matéria boa para o país, boa para os municípios, boa para o Estado, boa para o Brasil e boa para o Parlamento. O argumento prevaleceu. O orçamento impositivo para emendas de bancada chegou, foi discutido e aprovado. Salário mínimo sem ganho real e nada de concurso público. É o que prevê a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, a primeira do governo Bolsonaro, entregue ao Congresso Nacional na semana que passou. Deputados e senadores da comissão mista que analisa o texto têm até o dia 17 de julho para votar o projeto na comissão. A LDO, ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, como o nome já diz, estabelece como os recursos públicos devem ser gastos pelo governo. A proposta é elaborada pelo Poder Executivo com base nos gastos do ano anterior e traz metas e prioridades para o desembolso financeiro do ano seguinte. A proposta de LDO para o ano que vem, elaborada pelo governo, prevê salário mínimo de R$ 1.040, corrigido apenas pela inflação, crescimento real do PIB de 2,7% e déficit nas contas públicas de R$ 124 bilhões. Para atingir a meta fiscal, a equipe econômica de Bolsonaro se comprometeu a respeitar o teto de gastos. Além disso, a LDO para 2020 não prevê a realização de concursos públicos, nem o reajuste salarial para servidores federais, apenas para os militares. Sim, está explicitado uma proibição para todas as carreiras, com exceção da reestruturação da carreira dos militares. A LDO prevê que pode ser feito uma reestruturação para militares. Ela não diz que vai ser feita, ela diz que pode. E como ela não diz que pode outras coisas estão proibidas. Não há previsão para concursos na LDO, então a prerrogativa nesse momento é sem previsão de concurso público. Mas é importante lembrar que a LDO enviada pelo governo é apenas uma proposta, que agora precisa ser analisada por deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento até o dia 17 de julho. Caso contrário, o Congresso Nacional não entra em recesso no meio do ano. E o grupo de trabalho que debate o pacote anticrime apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, também se reuniu para ouvir especialistas em segurança pública. O grupo de trabalho que estuda o pacote de segurança enviado pelo governo teve nesta quarta-feira sua primeira audiência pública. Vários pontos da proposta construída pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foram questionados durante os debates com especialistas da área. Um deles é a ênfase no encarceramento. O grande ponto crítico desse projeto, e ele pode ser visto do começo ao fim do projeto, é que ele faz uma aposta numa política criminal de encarceramento em massa e numa política criminal de endurecimento das penas. Então, todos os dispositivos, ou pelo menos quase todos os dispositivos do projeto, ele tem esse foco. Ou aumento de pena, ou dificultar a ressocialização, acreditando no encarceramento, ou nas hipóteses que eu acho que são as mais problemáticas, aumentando a possibilidade de morte das pessoas do ponto de vista que, segundo o projeto, passaria a ser lícito.
Então eu acho que esses três pedaços do projeto, que na verdade representam toda a ideologia do projeto, são os mais problemáticos. O marginal ele tem que entender, o marginal pode ser tudo menos bobo. Ele entende quando a justiça é dura. Se ele sabe que ele vai cometer um homicídio, que ele vai ficar não 3 anos, mas 20 anos preso, sem progressão da pena, sem saídas temporárias, sem visita íntimas, vocês podem ter certeza absoluta que esse preso ele vai pensar 2 vezes e vai servir de exemplo para que os demais não cometam crime. Então a intenção é ao contrário do que eles falam, do encarceramento, a gente considera que haverá um desencarceramento. Também foram feitas críticas ao custo orçamentário desse possível encarceramento. Projetos de lei que implicam em gastos, eles precisam vir acompanhados de um estudo orçamentário. Isso não foi feito. E isso preocupa. O estudo do IAB, também na perspectiva deste projeto, diz que em 2016 a nossa massa carcerária era de 326 mil presos. O nosso espaço é de 368 mil. Hoje. Qual vai ser o impacto disso lá na frente? Estamos prontos para receber essas pessoas? Temos dinheiro? Os estados têm dinheiro? Toda política pública, quando ela é transformada em projeto de lei, ela precisa ter uma previsibilidade dos impactos econômicos e sociais. Isso está expresso na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso realmente nós precisamos nos debruçar sobre esse aspecto e, vamos dizer, acrescentar no projeto de lei, a fim de que ele não sofra nenhuma pecha de inconstitucionalidade. Mas o pacote também foi defendido, mesmo que com correções no texto, como no item que trata do risco que correm os policiais durante confronto com criminosos e que pode reduzir as penas em casos de morte. A pergunta é, o que é iminente? Tem gente que vê um indivíduo com um fuzil, com mira laser e fala, não, diga para ele em nome da lei largar a arma. Eu queria dizer para os senhores que aqui tem policiais que já passaram por isso. Eu quero ver quem é que quer ir comigo lá fazer isso lá na boca, para dizer que não há perigo. Então, eu acho que o texto, modificando tecnicamente, ele pode e deve ser aperfeiçoado. Ainda não foi votado, mas está na pauta de votação do plenário uma proposta que regulamenta o chamado lobby. A ideia é que essa atividade de grupos de pressão junto a parlamentares ganhe um cadastro e que qualquer pessoa possa atuar como lobista. A reportagem é de Mariana Monteiro. O lobby é a atividade em que representantes de determinados interesses da sociedade exercem pressão sobre legisladores ou governantes para defender seus pontos de vista ou até seus projetos. Uma associação de agricultores, por exemplo, pode apresentar a um deputado um projeto de lei para tornar legal algum tipo de defensivo agrícola. O lobby já é regulamentado há anos em países como Estados Unidos, Inglaterra, França e México. Aqui, ele é exercido, mas sem que os lobistas sejam identificados como tais. Para se ter uma ideia do quanto o lobby é um tema espinhoso, o primeiro projeto de lei sobre o assunto foi apresentado em 1990 pelo então senador Marco Maciel. O plenário do Senado chegou a aprovar o projeto, mas ele foi barrado pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O assunto foi retomado quando o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, apresentou em 2007 um projeto que permitia que 2 pessoas por entidade fossem cadastradas pela Controladoria Geral da União, a CGU. A então deputada Cristiane Brasil, que virou relatora, apresentou um texto substitutivo bem diferente. E é ele que deverá ser votado no plenário. Os pontos principais são: garante a todos o direito de defender interesses, mesmo associações pequenas, o chamado princípio da isonomia de acesso. Torna não obrigatório o cadastro das organizações de relações institucionais e governamentais, as chamadas RIGs, o nome dado aos lobistas. Estabelece a quarentena de 4 anos para que ex-chefes do Poder Executivo, do Presidente da República aos prefeitos, trabalhem como RIGs. Exclui da atividade de relações institucionais quem faz representação comercial, ou seja, compra e venda. O vice-presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais não considera um problema o fato de o credenciamento poder ser dado a tantas entidades de acordo com o novo texto.
texto que a gente tem hoje é um texto moderno, é um texto que permite a todos o exercício da atividade, aqueles que queiram se cadastrar vão se cadastrar no Congresso Nacional para exercer essa atividade, e ele de forma alguma impede o exercício da atividade. O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, acha que a regulamentação trará mais transparência a uma atividade que já é exercida. Na medida que você regulamenta o lobby, você vai igualmente regulamentar e a sociedade vai saber quem é a pessoa que está influenciando as decisões. Por exemplo, você vai ver a agenda de um ministro. Você vai saber se ele recebeu um lobista ou não. Você vai poder saber qual o assunto que foi tratado. Já o líder do PSOL na Câmara entende que a regulamentação do lobby pode deixar os movimentos sociais mais à margem das decisões. Nós não podemos adquirir uma tradição que é a do poder econômico, que entra nessa casa, inclusive, de terno e gravata a qualquer momento, enquanto os movimentos sociais são colocados fora. Quem defende a regulamentação entende que os direitos sociais já estão garantidos na Constituição e, por isso, são diferentes dos interesses específicos defendidos pelos lobistas. E você vai ver daqui a pouco na Revista da Câmara. Na Comissão de Direitos da Mulher, a ministra Damares Alves defende parceria com profissionais de beleza para ajudar no combate à violência doméstica. Ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, garante aos deputados que o caso do músico que teve o carro fuzilado no Rio de Janeiro por soldados do Exército será apurado até as últimas consequências. Eu volto já. Mais uma semana de ministros presentes no parlamento. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Carlos Alberto dos Santos, disse aos deputados da Comissão de Trabalho que não foi proposital a divulgação de um vídeo nas mídias sociais do Palácio do Planalto que comemorava a ditadura militar instalada no Brasil em 1964. E na Comissão de Direitos da Mulher, a ministra Damares Alves defendeu uma parceria com profissionais de beleza para ajudar no combate à violência doméstica. O repórter Santiago Delap acompanhou. A ministra fez uma exposição dos principais programas e ações da pasta nos primeiros meses de governo. Destacou o Ligue 180, Central de Atendimento Telefônico à Mulher em Situação de Violência, que, segundo Damares, consome quase metade do orçamento do Ministério, que já é o menor de toda a esplanada. Temos grandes desafios? Temos. Temos pouco dinheiro? Pouquíssimo. Deixa eu repetir aqui para as deputadas ouvirem. Temos pouquíssimo dinheiro. E nós temos um orçamento logo chegando na casa. E nós contamos com a parceria das parlamentares, dos parlamentares. A ministra também detalhou o funcionamento do programa Salve uma Mulher, que pretende capacitar profissionais do ramo da estética e da beleza para identificarem sinais de agressão em mulheres e prestarem o auxílio necessário. E nós vamos estar capacitando essa manicure, o cabeleireiro, a maquiadora, para fazer a abordagem com esta mulher, mas mais que abordar, orientar esta mulher a procurar socorro. Mais que orientar, se prontificar a ir com ela buscar socorro. Na segunda etapa, a campanha vai trabalhar com os líderes religiosos, padres, pastores, pais de santo, todos os líderes religiosos, na igreja com diáconos, diaconisa, ministro de Eucaristia, pessoas que estão diretamente trabalhando com mulheres. Na terceira etapa, nós vamos trabalhar com os profissionais de academias. Bastante aplaudida em alguns momentos da audiência, a ministra Damares Alves se esquivou de comentar se a flexibilização do porte de armas, autorizada pelo presidente Jair Bolsonaro, poderia impactar no aumento do número de casos de feminicídio. A poucos metros do plenário onde Damares falava aos deputados, outro ministro de Bolsonaro também prestava esclarecimentos. O ministro da Secretaria de Governo, general Carlos Alberto dos Santos Cruz, justificou por que um vídeo comemorando os 35 anos do golpe militar foi divulgado num canal de comunicação oficial do Palácio do Planalto. Segundo o ministro, um funcionário da Secretaria de Comunicação da Presidência enviou o vídeo por engano num grupo de WhatsApp. O general ainda assumiu o erro do funcionário, mas se recusou a revelar o nome dele. Não tem punição, não é todo erro que você pune.
Você não pode pegar uma pessoa honrada que comete, às vezes, um erro de trabalho depois de 25, 30 anos de serviço. Não vou expor o nome do funcionário. Imagina você, na sua empresa, um funcionário faz um erro e você torna público o nome da pessoa. Isso aí é falta de ética, né? O ministro da Defesa, general Fernando Azevedo, garantiu aos deputados que o caso do músico que teve o carro fuzilado no Rio de Janeiro por soldados do Exército será apurado até as últimas consequências. Ele veio ao convite da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e também falou sobre a reestruturação das Forças Armadas. Na audiência, o ministro disse que a prioridade para os próximos 4 anos vai ser a reestruturação das Forças Armadas e da carreira dos militares, cortar custos no que não é essencial para reequipar. O Exército, com a mecanização, com os novos Aranis, o submarino convencional, o submarino de propulsão nuclear, não é de forma alguma o armamento, a aeronave de grande porte, o cargueiro, o KC-390, que vai substituir os Hercules que estão mais de 40 anos aí rodando. Ele deu uma aula, serviu também para distensionar um pouquinho o clima, porque muitos deputados queriam convocá-lo, acabou foi transformado em convite. Ele veio de bom grado, assim que possível, a essa comissão. Então, de fato, é um balanço totalmente positivo e nós esperamos que as Forças Armadas continuem sendo, tendo o seu papel institucional. De forma nenhuma as Forças Armadas servem ao partido A ou ao partido B, eles servem ao Brasil. Um dos assuntos discutidos foi o acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso do Centro de Lançamento de Alcântara. O ministro defendeu o texto que cria áreas restritas para a manipulação de tecnologia norte-americana. Acho que esse debate vai continuar obrigatoriamente aqui na comissão, porque o ministro procurou, ele reiterou, ele foi perguntado por muita gente, inclusive por mim. Então ele deu garantias. Então, é nossa responsabilidade, até que é obrigatório passar pela CREDEM, por essa comissão, e nós vamos, digamos, passar um pente fino ainda maior. A morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, que teve o carro alvejado por mais de 80 tiros disparados por militares quando ia com a família para uma festa no Rio no início de abril, foi lembrado na audiência. Não é isolado num quadro gravíssimo de segurança pública. Infelizmente não é acidente, é parte de um conjunto de execuções, de chacinas, de violações, que inclusive aumentaram com a intervenção militar do Exército no Rio de Janeiro recentemente. Um lamentável incidente com vítima fatal, mas tomamos as providências devidas e o Exército, o Comando Militar do Leste atuaram muito rapidamente em relação a isso. Os implicados nisso aí foram ouvidos a noite inteira, com a presença da Polícia Civil, do Ministério Público Militar. Chegou-se à conclusão que eles não seguiram as nossas chamadas normas em vigor, que são as regras de engajamento, e eles foram automaticamente, na mesma noite, autuados com um auto de prisão em flagrante. O Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril, foi lembrado numa sessão solene no plenário Ulisses Guimarães. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, abriu a sessão solene em homenagem ao Dia Nacional do Exército. Aliando-se com os anseios sociais e conservando as suas raízes populares, o Exército mantém a tradição de incorporar às suas fileiras, sem distinção, brasileiros das mais diversas camadas sociais, origens étnicas e crenças religiosas. Todos são acolhidos e preparados para tornar-se não só bons soldados, mas, sobretudo, melhores cidadãos. Com a presença dos militares, o plenário Ulisses Guimarães ficou coberto com as cores do Exército. O orgulho de ver esse plenário verde-oliva. Oficiais de diversas patentes participaram da homenagem e lembraram o legado de Duque de Caxias. Nobre é o Exército, que tem Caxias como patrono. E feliz é o Exército, que se sente integrado, querido e respeitado pelo seu país. A data em que se comemora o Dia Nacional do Exército é marcada pela primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa, em 1648, nos Montes Guararapes, em Pernambuco. Naquele 19 de abril, índios, brancos, mestiços, negros, todos se uniram e lutaram contra o invasor. A vitória consolidou o Exército Brasileiro, contribuiu para a unidade nacional, a pacificação e a manutenção da integridade do território do país.
As ameaças na fronteira, talvez tenham mudado, mas elas não foram cessadas, elas continuam. Mudaram a característica de uma ameaça de uma invasão para uma ameaça de uma penetração de drogas, de armas, de tráfico de pessoas. As ameaças continuam. Por isso é que nós não podemos deixar que as nossas tropas estejam nem um minuto sem condições de serem empregadas. O papel do Exército nas forças internacionais de manutenção da paz das Nações Unidas também foi lembrado. A instituição que é lembrada por sua engenharia na construção de estradas e outras obras de infraestrutura, nas operações de garantia da lei e da ordem, quando há necessidade da presença de uma instituição confiável para garantir a lei e a ordem. Na mão amiga que está presente em ações humanitárias, como no apoio aos venezuelanos em Roraima, na Operação Acolhida, na presença em missão de paz no Haiti, onde o Brasil ajudou a reconstrução daquele país. Ao final da sessão solene, todos, de pé, cantaram o hino do Exército. A paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem. É isso. Você pode rever a Revista da Câmara na nossa programação e também pela internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Até a próxima. Tchau.